Você quer saber por que os filhos abandonam a fé? Por que igrejas se tornam vazias, mornas ou mundanas? A resposta é dolorosa. Cristãos fracos criam gerações inteiras que não conhecem o Senhor. Enquanto alguns homens e mulheres morriam por não negar a cruz, hoje muitos têm vergonha até de orar em público. Enquanto os mártires selavam a fé com sangue, hoje pais terceirizam o discipulado aos cultos infantis. E depois se perguntam por que os filhos estão no mundo. Se você sente o peso da responsabilidade, se compreende que o seu testemunho é um legado invisível que molda almas, então este vídeo é um espelho para despertar, corrigir e reconstruir o que você deixou cair. Charles Spurgeon dizia: se pecadores forem condenados, que pulem para o inferno por sobre os nossos corpos. Que ninguém vá para lá sem ter sido avisado e sem ter orado por ele. Mas onde estão esses crentes hoje? Neste vídeo, vamos expor as raízes da fraqueza espiritual moderna. E por quê? Se essa geração não se levantar com coragem, o próximo avivamento pode nunca chegar. O declínio espiritual de uma geração começa onde os olhos não veem, nas orações que não foram feitas, nas Bíblias que não foram abertas, nos exemplos que não foram dados. Antes de uma igreja esfriar, uma casa já havia se apagado. Antes de uma sociedade mergulhar no caos, pais e mães cristãos já haviam negociado seus princípios. A primeira grande mentira é que a fé verdadeira se transmite por cultura. Mas o Evangelho não é hereditário. Ele é vivo, encarnado, transmitido por fogo. Uma geração que apenas assiste à fé de seus pais não herdará a chama, herdará apenas a fumaça. Charles Spurgeon escreveu: Deus não tem netos. Cada alma precisa nascer de novo. E quando pais abandonam o altar familiar, o espaço sagrado de oração, ensino e testemunho, o que resta são filhos vulneráveis, espiritualmente órfãos mesmo dentro de lares cristãos. Não é por acaso que vemos tantos filhos de crentes deixando a fé. A culpa não é apenas do mundo, nem sempre do diabo. Às vezes é da apatia confortável de crentes que confundiram religião com conveniência. Cristãos que lotam igrejas aos domingos, mas gritam, mentem e se omitem durante a semana. Pais que falam de Jesus, mas vivem como se ele não existisse. O problema nunca é o tamanho do pecado lá fora. É a fraqueza da convicção aqui dentro. Veja, quando o mundo grita, ele está apenas sendo o mundo. Mas quando a igreja se cala, ela trai sua missão. E dentro de casa, essa traição assume formas sutis. Quando os filhos nunca veem os pais de joelhos. Quando as palavras de Deus são trocadas por telas e distrações. Quando os erros são normalizados e o pecado é só fase. Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas qual cruz os nossos filhos estão vendo carregarmos? Quando os pais não choram mais pelo pecado, da casa, quando não há mais jejum por libertação, quando o louvor vira apenas música e a palavra é apenas discurso moral, o coração da próxima geração já está sendo moldado. E não é por Deus. E então surgem as crises de fé, o esfriamento, o abandono da igreja, o desprezo pelo sagrado. E muitos pais surpresos perguntam: o que fiz de errado? Resposta, muitas vezes, é: não foi o que fez, mas o que deixou de fazer. Pais fracos criam filhos confusos, mães silenciosas geram lares barulhentos de trevas, crentes mornos produzem descendência cega. Não é exagero. É o reflexo direto de uma fé domesticada, confortável e inofensiva. Mas Deus ainda chama. Ainda há tempo de restaurar o altar caído. Ainda há joelhos que podem se dobrar, lágrimas que podem regar o solo seco, corações que podem voltar ao primeiro amor. O que você planta em sua casa hoje será colhido na eternidade de seus filhos. Existe uma verdade incômoda que poucos têm coragem de encarar. O mundo não destrói a fé de uma criança antes que um cristão omisso tenha falhado em vivê-la.
A maior ameaça à nova geração não é o ateísmo, nem o hedonismo, nem a cultura pop. É a contradição escancarada dentro dos lares ditos cristãos. A Bíblia não foi feita para enfeitar estantes, nem a oração para momentos de desespero. Mas quantos filhos crescem vendo uma religião de aparência? Quantos presenciam cultos dominicais fervorosos e, horas depois, brigas, grosserias e frieza dentro do mesmo lar? Charles Spurgeon advertia: é mais fácil ensinar com o exemplo que com as palavras. Os filhos aprenderão mais observando a sua vida do que ouvindo os seus conselhos. E o que eles têm visto? Homens que levantam as mãos na igreja, mas batem portas em casa. Mulheres que falam de fé, mas cultivam rancor. Pais que exigem reverência, mas vivem sem santidade. Quando o evangelho não é vivido com verdade, ele se torna uma caricatura patética. E é exatamente isso que muitos jovens enxergam: uma fé frágil, uma vida sem coerência, um Deus que só aparece em frases feitas e camisetas evangélicas. Essa incoerência é o veneno mais sutil da fé familiar. E o mais trágico: ela não grita, mas corrói. Um filho dificilmente confrontará os pais dizendo: vocês são hipócritas. Mas o coração dele absorverá esse juízo em silêncio e, quando crescer, se afastará. Não porque foi rebelde, mas porque não viu nada digno de ser seguido. A palavra nos mostra outro caminho. Em Deuteronômio 6:7, Deus ordena: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O ensino da fé não começa no púlpito, mas à mesa, no sofá, nas decisões do dia a dia. A autoridade espiritual de um pai não vem do tom de voz, mas da coerência entre o que ele prega e o que ele vive. E quando isso acontece, quando há unidade entre palavra e ação, entre ensino e testemunho, então o coração da nova geração não apenas escuta sobre Deus, mas o enxerga encarnado no comportamento dos pais. Spurgeon certa vez afirmou: nada assusta mais o inferno do que um pai de joelhos e um lar guiado pela palavra. Mas o que temos visto? Pais de pé correndo atrás de bens e lares guiados por telas. Muitos oram pedindo um avivamento, mas ignoram que o primeiro avivamento começa no quarto das crianças, com uma Bíblia aberta e um pai presente. Não existe discipulado verdadeiro onde o tempo com Deus é sempre adiado. O resultado? Uma geração que aprende que Deus é opcional, que fé é um acessório, que a oração é um último recurso e não uma primeira resposta. Uma geração assim cresce fraca, distraída e espiritualmente desnutrida. Mas há uma esperança, e ela começa com arrependimento. Com pais que assumem suas falhas, com mães que voltam a orar com os filhos antes de dormir, com lares que escolhem ser altares e não apenas abrigos temporários. Não se trata de perfeição, trata-se de verdade. Porque quando o exemplo é restaurado, a fé volta a florescer. E o mundo pode até oferecer seus banquetes de ilusão, mas a alma que foi nutrida com presença, verdade e temor do Senhor, essa não se satisfará com migalhas. A decadência espiritual de uma geração começa quando o temor de Deus deixa de ser uma realidade interior e passa a ser apenas um conceito decorativo. E é isso que temos visto. Filhos e netos crescendo sem nenhum senso de reverência, sem nenhum traço de temor, zombando do que é santo, tratando o pecado como passatempo e a eternidade como ficção. Mas esse vazio não surgiu do nada. Ele é fruto da ausência de temor nos olhos daqueles que deveriam ser os primeiros a manifestá-lo. Quando os pais não tremem mais diante da palavra, quando os líderes se divertem com o sagrado,
Quando a oração se torna mera formalidade, os filhos entendem, mesmo sem palavras, que Deus é irrelevante. Charles Spurgeon dizia: "O homem que não teme a Deus não tem razão para ser temido por nenhum outro." E o que vemos hoje são homens que desejam respeito, mas não o geram, porque perderam a raiz de todo respeito verdadeiro. O temor ao Altíssimo, o temor de Deus, não é pavor, é consciência profunda, é saber que cada ato, cada escolha, cada palavra será pesada na balança da eternidade. É viver com os joelhos dobrados no espírito, mesmo que o corpo esteja de pé, mas esse temor se perdeu. E no seu lugar, ergueu-se o entretenimento. As escrituras viraram slogans, o culto virou evento, o evangelho virou mercado. E no meio disso tudo, os jovens estão procurando algo real, algo que queime, algo que calhe a alma, mas não encontram, porque os seus guias espirituais já não ardem mais. Quantos filhos viram os pais chorarem pela presença de Deus? Quantos viram a Bíblia sendo lida como um alimento e não como um dever? Quantos testemunharam arrependimento genuíno dentro de casa, e não apenas acusações externas? O temor de Deus não pode ser ensinado como uma teoria. Ele precisa ser sentido, vivido, respirado. E isso só acontece quando a santidade volta ao centro, quando a casa se torna um santuário, quando o pecado é odiado, quando a graça é celebrada não como desculpa, mas como milagre. A geração atual zomba de Deus porque a anterior ensinou que ele era opcional. E o inferno não precisa convencer os jovens de que Deus não existe. Basta convencê-los de que ele não importa. É por isso que o silêncio diante do pecado é tão mortal. É por isso que a neutralidade espiritual é traição. Os filhos estão assistindo. Eles percebem quando seus pais se calam diante da injustiça. Eles notam quando a fé é seletiva. Eles sentem quando o fogo se apagou. E então, eles se afastam. Não por rebeldia pura, mas por ausência de impacto, por falta de glória, por fome de algo que ninguém ousou viver diante deles. Spurgeon alertava: a religião sem o espírito é o cadáver da fé. E, infelizmente, muitos lares cristãos se tornaram cemitérios de convicções. Ainda há versículos nas paredes, cruzes nos pescoços, músicas cristãs no carro, mas o temor, o santo temor, esse já partiu faz tempo, e sem temor, a fé vira tradição, a adoração vira show, o lar vira palco, e a geração seguinte se perde, mas Deus ainda chama, e Ele promete restaurar o temor. Se houver arrependimento, se houver sede, se houver coragem de dizer: Senhor, volta a habitar aqui, porque quando o temor retorna, tudo muda, a presença volta, o fogo reacende, e os filhos, vendo isso, não seguirão tradições, mas serão marcados por glória. Nem todo legado é visível, nem toda herança é feita de bens, terras ou títulos. Há pais que deixam uma casa, e pais que deixam um silêncio, uma ausência, um rastro de omissão. E é isso que está devastando a nova geração, a covardia dos que não se levantam. Covardia não é apenas fugir da perseguição. É se calar diante do erro, é escolher o conforto em vez do confronto. É preferir ser aceito pelo mundo do que ser aprovado por Deus. Quantos homens têm se tornado pais de corpo, mas órfãos de missão? Quantas mulheres que se dizem de fé, mas educam os filhos para agradar o mundo? A geração que hoje vive confusa, relativista, perdida, foi educada por pais que se calaram quando deviam falar, que sorriram quando deviam chorar, que aplaudiram quando deviam advertir. Charles Spurgeon dizia: a espada do Espírito não foi nos dada para ser pendurada na parede, mas para ser empunhada na batalha. Mas muitos têm deixado a espada enferrujar. Têm preferido a neutralidade em nome da paz doméstica. Têm recuado no momento em que a geração clamava por direção. Essa covardia se disfarça de gentileza. Ela se apresenta como tolerância. Empatia
mente aberta. Mas a verdade é simples. Onde a autoridade espiritual se ausenta, o inimigo assume. Os filhos estão sendo discipulados. Se não for pela palavra, será pela tela. Se não for pela cruz, será pelo algoritmo. Se não for por homens e mulheres cheios de temor, será por influenciadores cheios de vaidade. E no final, o que resta é uma geração moldada por vozes estranhas. Porque os porta-vozes de Deus decidiram calar. Spurgeon advertia: o mundo não precisa de igrejas decoradas, mas de santos cheios de ousadia. E essa ousadia começa em casa, na disciplina, na intercessão, no exemplo, no levantar da voz quando o erro se instala, mesmo que doa. Mas há um problema. Muitos pais querem que seus filhos sigam a Deus, mas não querem pagar o preço de se tornarem líderes espirituais. Querem filhos obedientes, mas são espiritualmente apáticos. Querem filhos puros, mas enchem o lar com entretenimento tóxico. Querem filhos de fé, mas jamais os chamaram para orar. Querem filhos comprometidos com a verdade, mas eles mesmos negociam princípios todos os dias. O resultado é previsível. Cristãos frágeis geram discípulos confusos. E a confusão vira norma. A mornidão vira cultura. E o reino de Deus perde território dentro da própria igreja. Mas nem tudo está perdido. Existe um remanescente, um povo que ainda entende que espiritualidade não é performance, é guerra. Que lar não é só moradia, é trincheira. Que filhos não são troféus sociais, mas almas eternas confiadas por Deus. A restauração começa quando a covardia é confrontada. Quando homens e mulheres param de terceirizar sua missão espiritual. Quando aceitam que sim, ser pai, ser mãe, ser mentor, é carregar uma cruz. A glória disso não está no aplauso, mas no silêncio dos céus dizendo: este cumpriu sua parte. A sua geração ainda pode mudar a próxima, mas não com teorias, com coragem, com choro, com fé vivida e não apenas falada. Porque o inferno não teme crentes de palco, mas treme diante de lares que se tornam fortalezas. Existe um tipo de cristianismo que não transforma, porque não custa nada, é leve, agradável, cheio de frases motivacionais e canções bonitas. Mas é um evangelho que não sangra. E por isso, também não cura, não salva, não redime. Essa geração cresceu vendo líderes que falam sobre cruz, mas vivem como se não houvesse nenhuma. Aprenderam sobre o amor de Jesus, mas nunca viram alguém amá-lo até o ponto da renúncia. Foram treinados para se sentirem bem, não para morrerem para si mesmos, e o resultado está diante dos nossos olhos. Igrejas cheias de gente vazia, louvores altos, mas orações silenciosas, corações sensíveis à opinião pública, mas insensíveis à santidade. Charles Spurgeon dizia: o evangelho que não humilha o homem nem exalta a cruz não é o evangelho de Cristo, mas o que temos feito é justamente o oposto. Trocamos a humilhação pelo conforto, trocamos a cruz pelo palco, trocamos o sangue pelo glitter, e então nos espantamos quando os jovens abandonam a fé. Mas a verdade é: como crer num Deus que exige tudo, se nunca viram ninguém lhe entregar tudo? A fé sem sacrifício vira autoajuda, a igreja sem correção vira clube, a Bíblia sem obediência vira slogan. E um evangelho assim não sobrevive à dor, não resiste à universidade, não convence no sofrimento, não liberta do vício, não sustenta no leito de morte, porque o verdadeiro evangelho não convida o homem a melhorar sua vida, convida-o a entregá-la por inteiro, a perder para ganhar, a morrer para viver, a negar a si mesmo, para seguir aquele que deu tudo. Essa geração está perdida não por falta de Deus, mas por falta de homens e mulheres que o revelem com a própria vida. Eles não precisam de discursos, precisam ver fé que suporta a traição, amor que continua, mesmo quando não é correspondido, esperança que resiste ao diagnóstico.
Adoração que permanece mesmo no luto. O evangelho que muda uma geração é o evangelho que custa algo. Spurgeon também dizia: a fé que não muda sua vida provavelmente não salvará sua alma. Quantos pais dizem crer, mas seus filhos nunca os viram chorando pela presença, nunca os viram jejuando, nunca os viram confessando pecados, nunca os viram pagando o preço. Então por que esperam que esses filhos entreguem a própria vida a Deus? Se nem os pais entregaram, é preciso coragem para viver um evangelho real. E ainda mais coragem para transmitir isso aos filhos. Porque os jovens não estão rejeitando Deus. Eles estão rejeitando caricaturas dele. Simulacros. Versões Light 1. Jesus que só afirma, nunca confronta. Um espírito que só consola, mas nunca convence do pecado. Mas a boa notícia é: ainda há tempo. Deus ainda chama. Ainda há pais que podem dobrar os joelhos. Ainda há lares que podem ser purificados. Ainda há filhos observando, esperando ver algo que os leve a crer de verdade. Mas não virão por argumentos. Virão pelo sangue, pelo exemplo, pela renúncia real. Cristãos fortes não são aqueles que falam alto, são os que sangram em silêncio diante da cruz e ainda assim permanecem firmes. Não é o mundo que será julgado primeiro. Não são os ímpios, nem os ateus, nem os blasfemos. A Escritura é clara e terrível. O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. E é por isso que muitos cristãos se escondem atrás da crítica à sociedade. Porque é mais fácil apontar o dedo para fora do que se ajoelhar diante do que negligenciamos dentro. Mas Deus não será zombado. Ele não é um conceito para manipular, nem um símbolo para estampar. Ele é o justo juiz, e sua balança começa nos altares que nós mesmos construímos. Charles Spurgeon dizia: quando Deus quer castigar um povo, ele começa limpando o seu próprio templo. E se há uma geração fraca, perdida, emocionalmente instável e espiritualmente seca, é porque aqueles que deveriam ser luz se contentaram em apenas não serem trevas. Mas a neutralidade não será aceita. A omissão será julgada. A frieza, disfarçada de prudência, será exposta. Deus vê tudo. Os cultos mecânicos, as orações sem alma, as lideranças vaidosas, as famílias que falam dele, mas vivem para si mesmas. E ele não se cala para sempre. O juízo não é apenas destruição, é correção, é exposição, é a ira do Pai que ama, mas não tolera a hipocrisia dos que o invocam com os lábios e o negam com as atitudes. Nossas casas são o primeiro púlpito, nossos filhos, os primeiros discípulos, nosso quarto, o verdadeiro templo. Mas a pergunta é: se Deus julgasse sua casa, hoje, o que ele encontraria? Encontraria o medo de ferir sendo maior que o temor a Deus? Encontraria um silêncio sobre o pecado em nome da paz familiar? Encontraria um evangelho sem cruz, sem urgência, sem temor? Muitos estão criando filhos para serem bem-sucedidos neste mundo, sem perceber que estão os preparando para o fracasso eterno. É duro, mas é verdade. Se seus filhos têm tudo o que precisam nesta vida, mas não têm temor de Deus, você falhou. Spurgeon pregava com lágrimas: prefiro um filho analfabeto, mas salvo, do que um doutor condenado ao inferno. O juízo é certo. O tempo está correndo, e Deus vai pedir contas, não apenas do que ensinamos, mas do que silenciamos, não apenas do que defendemos, mas do que toleramos, não apenas do que fizemos, mas do que deixamos de fazer. E esse será o dia em que não haverá máscaras. Os títulos cairão, as reputações serão consumidas. Só restará quem você foi diante do Deus Santo. Por isso, a hora de agir é agora. De se humilhar, de recomeçar, de pedir perdão aos céus e aos filhos,
de trocar o orgulho pela rendição, de restaurar os altares quebrados, de transformar cada refeição em ceia, cada noite em culto, cada palavra em oração, porque ainda há tempo, mas ele não será longo, e aquele que pensa que pode servir a Deus sem temê-lo já está longe demais da cruz. Existe um tipo de silêncio que é mais alto que qualquer grito, é o silêncio da consciência, o momento em que o Espírito Santo para de sussurrar e começa a clamar. E talvez este vídeo seja isso, um clamor de Deus àqueles que ainda ouvem. Se você chegou até aqui, talvez algo em seu espírito tenha queimado, uma lembrança, uma saudade, uma dor. Talvez o rosto de um filho afastado, ou o vazio de uma fé que você mesmo já não sabe onde perdeu. A boa notícia? Ainda há tempo, mas não haverá por muito. Essa pode ser a última geração que ainda tem chance de se dobrar, porque o mundo não vai desacelerar, as trevas não vão pedir licença, e os filhos não vão esperar até que seus pais finalmente se decidam. Charles Spurgeon disse: há um tipo de arrependimento que chega tarde demais, não porque Deus não perdoa, mas porque o coração já se acostumou a ignorar. E muitos já estão nesse caminho, acostumados ao pecado, acostumados ao vazio, acostumados à ausência de Deus. Mas você ainda sente, você ainda se importa, você ainda pode escolher. Por isso, entenda, se Deus está falando, não endureça seu coração. Hoje pode ser o dia em que você decide reconstruir o altar, com sua esposa, com seus filhos, com você mesmo. Hoje pode ser o dia em que você finalmente para de delegar a salvação da sua casa para o pastor, para a igreja, para a escola bíblica, e assume a responsabilidade como sacerdote do lar. Porque filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais de joelhos. Esposas não precisam de maridos que falem bonito, precisam de homens quebrantados. Mundo não precisa de mais teólogos com opiniões. Precisa de homens e mulheres com lágrimas, com temor, com verdade. Você pode ser o elo que muda toda a história. A última muralha antes da queda. O último reflexo de Cristo que seu filho verá antes de se perder. Mas isso exige uma decisão. E uma decisão hoje. Não amanhã. Não depois. Agora. A palavra não está distante. Ela está em sua boca e em seu coração. Basta dizer: Senhor, eis-me aqui. Restaura o que deixei morrer. Porque quando um homem se dobra, Deus levanta uma geração inteira. Você pode ser fraco, mas, se for fraco diante de Deus, será forte diante do mundo. Não permita que o legado da sua fé termine com você. Não deixe que seus filhos se tornem estatísticas. Não aceite que a sua casa seja apenas mais uma apagada no mapa do céu. Reacenda o fogo, quebre o ciclo, levante-se e que sua família daqui a anos diga: tudo mudou naquele dia. Tudo começou quando meu pai voltou ao altar. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso apenas para você. O mundo já está cheio de silêncio. O que ele precisa agora é de ecos de verdade. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Caminhe conosco nessa jornada de fé sem máscaras, onde a verdade é dura, mas cura. E onde ainda é possível encontrar santidade no meio do caos. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. Queremos ouvir sua voz, sua história, sua luta e orar com você. Aqui, não. Seguimos multidões. Seguimos a cruz. Seja bem-vindo. A Escola do Príncipe está aberta e sua alma ainda tem tempo de aprender. Como ser forte quando tudo parece perdido.